O sentido. O sentido é o poder de existência de qualquer coisa ou ser. O sentido não precisa mostrar a sua cara, basta somente produzir os efeitos, e então estará mostrando que realmente existe. O sentido pode até mesmo não existir mais. Por força da gravidade, tempo, limite pode criar uma ilusão daquilo que se tem por certo que existe. Por muito tempo o homem viveu sem saber qual era o verdadeiro formato da Terra. Com isso surgiu inúmeros conceitos sobre tal assunto. E muitos tomavam um desses conceitos como se fosse o verdadeiro. Ao descobrir o verdadeiro sentido do formato da Terra, percebeu-se que por um tempo foram enganados pelos falsos sentidos. Portanto, está aí a comprovação da existência do sentido real e do sentido irreal. Tanto um como o outro são potencializados pelos demais elementos da órbita. Sentido real e irreal. Os sentidos reais estão na maioria ligados ao mundo material, com isso facilita a percepção sem nenhum obstáculo. Mas há muitos outros sentidos que permanecem até os nossos dias sem seu descobrimento. Seja vacina contra uma peste mortal ou até mesmo informações de vida em outros planetas. Exemplo de sentido real: a Terra, o Sol, as nuvens, o cavalo, o copo, o leite, etc. Sentidos irreais. Os sentidos irreais causam grandes consequências na sociedade, por mais que não existam. Uma vez falado ou anunciado como verdadeiros, as pessoas são influenciadas como se fossem reais. Sentido irreal pode ser considerado tudo o que é falso. Exemplos: falsa notícia, falsa doutrina, falso testemunho, etc. Lugares onde são, nos sonhos, em uma miragem, na utopia, etc. Há tantas ocasiões em que as pessoas são enganadas pelo seu intelecto, por agentes ou pelos elementos da órbita, formulam pensamentos que levam a falso sentido. Vejamos algumas destas ocasiões. Tentar adivinhar o pensamento de alguém. Admitir conhecer a personalidade de um desconhecido. Acreditar em seu próprio mérito. Julgar a aparência de alguém ou qualquer coisa, pessoa, objeto. Acreditar em um conceito sem provas ou pesquisas. Não avaliar uma doutrina. Seguir um ensinamento por impulso, emoção ou paixão. Acreditar no preço e não no valor de algo. Um outro exemplo temos de uma pessoa que nasceu cega. Ela possui a capacidade de saber sobre a existência do Sol, da Lua, das nuvens, de uma religião, e de tudo quanto lhe falam. Contudo, os sentidos tentam formular imagens conforme o seu pensamento, possibilitando a criação de sentidos irreais. Somente quando obtiver a visão é que obterá o verdadeiro formato de tudo quanto lhe falaram. Por causa das atitudes precipitadas do homem, a decepção veio a existir. Ela é a consequência para aqueles que têm a confiança na intervenção de algo que não existe. Muitas das vezes algumas pessoas sabem que estão enganadas, ou estão sendo enganadas, mas não querem reverter a situação, pois acham que lhe custará muito mais trabalho a reversão. Com isso vão afundando em falsas esperanças. Vamos ver os 6 fatores que dão vida ao sentido. 1. Ideal externo. 2. Ideal interno. 3. Motor externo. 4. Motor interno. 5. Camada externa. 6. Camada interna. Compreendendo os fatores. Ideal externo. São todas as ideias que envolvem o sentido ao seu redor. Ideal interno. São todas as ideias que foram formuladas dentro do sentido, por meio das externas. A maioria das coisas que existem foram e são modificadas por tudo que se deixa entrar. Motor externo. É fator que produz força externa em qualquer coisa, sentido, e ele é alimentado por agentes externos e interno. Motor interno. É fator que produz força interna em qualquer coisa, sentido, e ele é alimentado por agentes externos e internos. Camadas envolventes. Essas são todos os obstáculos ou campos que dificultam o acesso ou descobrimento da existência de qualquer coisa ou sentido. A própria dúvida se desenvolve nessas barreiras. Motorização. Todos os sentidos, sejam verdadeiros ou falsos, são acionados pelos motores interno e externo. Motor é o fator que gera a vida ou a morte de um sentido. O alimento. Agentes específicos aceleram o motor e este, por sua vez, produz o crescimento do sentido. A ação de crescimento pode ser ação regressiva, ação progressiva, ação interruptiva. Estas são as ações que agem na existência de tudo. A negatividade é uma força contrária que provoca o cancelamento do alimento para a aceleração regressiva ou progressiva do motor, causando assim a interrupção da ação em que está o sentido. Quando um animal ou uma ideia está morrendo ou perdendo crédito, é a negatividade alimentando os aceleradores, que por sua vez, ativam o motor de forma contrária ou regressiva contra aquela ideia ou ser. A negatividade pode reverter qualquer situação em que se encontra o sentido, tanto que está vivo, ação progressiva, quanto que está morrendo, ação regressiva. Motor interno. Cada sentido possui dentro de si, além de sua órbita natural, muitos outros sentidos,
que foram criados e introduzidos. Definição dos sentidos. Sentido, órbita natural, Sentido, tempo, gravidade e limite. Sentidos casuais, conjunto de outros sentidos no interior. O motor interno é responsável pela criação, sustentação ou extinção de outros sentidos que existem dentro do sentido natural. Todo animal possui micro-organismos que trabalham a favor ou contra a sua saúde. Estes existem porque adquirem ou produzem alimentos necessários para manterem o motor interno funcionando. Com isto conseguem viver por muito tempo. Na mente de uma pessoa existem milhares de sentidos, ideias, ensinamento, conceitos, etc., que servem para manter a filosofia de vida e cada um desses necessitam de seus motores internos para se manterem ativos. Portanto, para que haja vida em qualquer sentido, seja no natural ou nos casuais, é necessário que esteja ocorrendo o processo de sobrevivência. Motor externo. O motor externo é responsável pela criação, sustentação ou extinção de outros sentidos que existem fora do sentido natural. Sentidos externos. Todos possuem sentidos externos e para que estes produzem seus efeitos é necessário que haja colaboração do motor externo. O motor externo é o que dá força para tudo que o sentido pessoal quiser realizar no mundo físico. Temos o exemplo de uma pessoa que somente aprendeu na teoria um outro idioma, mas, na prática não consegue pronunciar. Vejamos onde o motor externo atua, a partir de mensagens adquiridas pelos sentidos casuais. Qualquer exercício corporal, alfabetização, a profissão, a comida, uma casa, um avião. Além desses, o motor externo está responsável de criar a imagem do sentido pessoal, não só no mundo externo, mas no intelecto das outras pessoas. Quando uma pessoa confia ou acredita numa outra, foi a atuação dos motores externos na mente da tal criando sentidos reais ou irreais no seu intelecto. Para que uma pessoa possa conhecer uma outra, é necessário ter à sua disposição alguns sentidos externos. Alguns sentidos para conhecer alguém, local do encontro, uma boa conversa ou diálogo, olhos, para observar, os pés ou qualquer outro veículo, para chegar até o local, e muitos outros. Está comprovado que nenhuma sobrevive sem o contato com o mundo externo, por isso a necessidade de que motor externo trabalhe para a criação e manutenção dos sentidos externos e internos. O funcionário, além de trabalhar o mês inteiro, precisa comprovar que realmente sabe fazer o serviço, para que os motores externos transmitem forças ao seu salário. O candidato a governador faz dezenas de promessas, mas enquanto não for eleito, não poderá alimentar os motores externos, para que tudo quanto prometeu torne realidade. Observação. Quando há falta de capacidade do empregado, ele será demitido e não terá o seu alimento interno. Já o governador será um péssimo governante, e não ganhará a confiança dos eleitores, se não cumprir algumas de suas importantes promessas. Para criar os sentidos externos é necessário que existam tantos outros dentro do sentido natural. E para possuir os sentidos internos é preciso transportar os sentidos externos que já existem. Se uma pessoa não transportar as letras, os símbolos ou qualquer outra figura para dentro de sua mente, jamais estará apta para ler, escrever ou desenhar. É o mesmo caso de alguém que quer exercer uma profissão que não aprendeu. Alimentação dos motores. Existem dois tipos de agentes responsáveis pela produção de alimentos. 1. Agentes naturais. 2. Agentes sobrenaturais. Estes dois agentes podem receber influência, do bem ou do mal. Os agentes naturais possuem pouca capacidade na produção de seus alimentos. Com isto, os motores recebem pouca aceleração e tornam os sentidos sem forças para determinados fins. Os agentes sobrenaturais são indivíduos que pertencem ao mundo transcendental, sobrenatural, e seus alimentos transmitem uma aceleração, força, comedida para o motor do sentido, capacitando-o para fazer obras extras. Dependendo do tipo de alimento que acelera o motor, este produzirá tanto para a ação progressiva, AP, quanto para a regressiva, AR. Tipos de alimentos. O alimento progressivo, AP. O alimento regressivo, AR. O alimento progressivo é produzido por sentidos poderosos, capazes de produzir uma aceleração precisa, para manter o motor do sentido natural em uma progressividade eterna. Entre tantas coisas, vemos o apóstolo Paulo dizendo que o amor nunca morrerá. Vemos que o motor do amor é alimentado por um produto sobrenatural. Quando uma pessoa cultiva o amor em sua órbita, ela está alimentando seu motor com um dos mais poderosos alimentos. O amor é um dos alimentos capazes de transportar o homem para a eternidade. O amor a Deus é puro quando a alegria e o sofrimento inspiram uma igual gratidão. O alimento regressivo é produzido por entidades, sentidos, que produzem efeitos contrários na aceleração do motor. Com isto reverte a situação do sentido que momentos antes estava caminhando para a eternidade.
O alimento regressivo, AR, pode também, simplesmente, ser definido como a falta de alimento, progressivo, AP. O mesmo Paulo diz que, havendo profecias, serão aniquiladas ou morrerão. Aí percebemos que a profecia recebe alimento apenas para cumprir um propósito, e quando o propósito é concluído ela morre. Quando a profecia começa a se cumprir é o motor dela, que está sendo acelerado por um dos alimentos progressivo, digamos que seja a esperança, o alimento. Já, no término, receberá um alimento regressivo, AR, para concluir o seu propósito no total. Terminando o comprimento, ela morrerá, pois seu motor é acelerado somente até o final do seu comprimento e propósito. Não adianta alguém profetizar que haverá paz, se nós já estivermos desfrutando dela. Ou também alguém querer predizer que em breve terá a solução para aquela doença terrível, se já tem uma vacina eficaz. Para que uma profecia ou predição exista, é necessário que haja uma extrema necessidade para o seu cumprimento. Caso contrário, não terá nenhum fundamento para existir. Os motores só dão vida quando estão sendo alimentados, para ativar a força progressiva do sentido. É por isso que algumas coisas, quando morrem, as pessoas dizem: não faz mais sentido para isto ou aquilo, continuar vivendo. As pessoas veem com facilidade quando algo ou alguém não tem mais importância alguma, e quando isto acontece é desativado ou inutilizado. Portanto, a profecia morre quando se cumprir. A fome morre quando não há falta de comida. A tempestade morre quando chega a bonança, e a guerra morre quando chega a paz. Percebemos então que é na ausência ou presença de um fator é que a possibilidade ou necessidade da alimentação dos motores para a criação ou extinção de um sentido.